Olá, tudo bem? Eu sou o professor Jefferson Pina. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre óleos essenciais e óleos vegetais. Vamos entender como é que funciona, quais são suas principais características, a sua classificação, né? Até porque isso é um assunto que está sendo muito cobrado, é um assunto recorrente, é um assunto atual e é tudo aquilo que o Enem gosta e já começou a ser cobrado também em provas de vestibulares. Então chega conosco aqui no Liberal na Escola. Só para a gente poder ter nosso roteiro, o que a gente vai entender a partir de agora? O que são os produtos naturais, como esses produtos naturais podem ser utilizados na confecção de óleos essenciais, óleos vegetais. A gente vai saber como é classificado um óleo essencial, assim também como é classificado um óleo vegetal. Os produtos naturais são qualquer tipo de substância que ela pode ser oriunda de um organismo vivo. Então, se eu tenho um óleo extraído de uma planta, eu vou ter então um produto natural, certo? Então, a partir desses produtos naturais, eles são importantes porque você consegue ter um alto valor biotecnológico agregado a ele e eles são utilizados na confecção de medicamentos, de fitocosméticos, de suplementos alimentares e também aí estão diretamente relacionados com a cultura de um povo. Não é à toa que vimos de modo recorrente a utilização de óleos vegetais no ver-o-peso, o óleo de andiroba, o óleo de copaíba, que faz parte diretamente da nossa cultura aqui dos paraenses. Então, bora agora saber o que é um óleo essencial. O óleo essencial, quando você tem aquele aroma característico, é devido a algumas substâncias químicas que vão ter dentro daquele composto. O óleo essencial é um óleo que ele é volátil. Todo óleo que ele é volátil, ele tem a capacidade de evaporar facilmente. Então, se eu tenho um óleo que ele evapora os seus constituintes químicos facilmente, consequentemente, ele é tido como um óleo volátil. Outras características dele, ele é um derivado vegetal, esse óleo, haja vista que você pode extrair de espécies vegetais, ele começa a ser produzido, esse óleo essencial, a partir do mecanismo de defesa das espécies vegetais que vão ter ali frente a alguns insetos, frente a alguns fatores também abióticos, como luz, luminosidade, índice pluviométrico, dentre outros. Vão ter substâncias altamente concentradas. Uma gota de óleo essencial, ela pode até equivaler aí a várias xícaras de chás que a pessoa pode estar fazendo uso, e também tem diversas propriedades organolépticas e que vão ter um alto estímulo no sistema límbico. Outras características também são substâncias lipofílicas. Se são substâncias lipofílicas, elas vão ser solúveis em gordura e não vão ser solúveis em água. Elas vão ter afinidade com gordura e não vai ter afinidade com água. Vão ser substâncias voláteis, são substâncias orgânicas e são substâncias também seguras de usar, tendo aí uma concentração adequada. E de onde eu posso fazer a extração desses óleos essenciais? Eu posso extrair de espécies vegetais de diversas partes, sendo flores e frutos, raízes, caules, rizomas, sementes. Eles possuem diversas propriedades, como calmantes, estimulantes do sistema límbico, e você tem então a extração desses óleos essenciais. Como, por exemplo, a extração a partir da raiz da pripioca, do óleo essencial de pripioca, das flores da lavanda e também dos frutos aí, como a extração de óleos essenciais de origem cítrica. Os óleos essenciais você pode utilizar dentro da agricultura na aplicação de repelentes, dentro da fitoterapia, dentro da aromaterapia que está sendo muito utilizado, da medicina veterinária também, com propriedades ansiolíticas ali de alguns animais e também na formulação de cosméticos que são utilizados esses óleos essenciais. Além disso também, diversos óleos essenciais, vocês podem ter algumas classificações. Existem os óleos mentolados, os óleos essenciais que são os tipos florais, os cítricos, árvores e capins e ervas e também os condimentos. Dependendo do óleo essencial que você quer, você vai ter uma atividade aí biológica, vai ter uma atividade farmacológica específica desse óleo. Então, se eu preciso ali de um óleo onde tenha um toque mais mentolado, você então procura então algumas espécies vegetais que tenham esse aroma mentolado e você então faz o uso desse óleo essencial.
A composição desses óleos essenciais, em sua maioria, vai ser de terpenos ou monoterpenos e também de fenilpropanoides. E é importante saber também que alguns ésteres podem estar inclusos na formulação desses óleos essenciais. Daqui a pouquinho a gente já vai saber qual é a principal diferença em termos de composição de um óleo essencial e de óleo vegetal. Mas é importante saber que o óleo essencial, você vai ter essas estruturas principalmente, com funções orgânicas como álcool, cetona, éster, e elas têm caráter lipofílico. Elas têm caráter, então, de se dissolver em solvente orgânico, em álcool, e são insolúveis em água. Os terpenoides, que são aí formados por cerca de 10 átomos de carbono, os monoterpenos, são os principais constituintes de compostos aromáticos e também de óleos essenciais, e estão relacionados a alta volatilidade devido a algumas ligações químicas fracas que eles vão estar apresentando na sua estrutura, que faz com que eles tenham caráter de volatilização. Os fenilpropanoides também são estruturas pequenas que vão ter caráter lipofílico, que vão ser substâncias aromáticas e voláteis, estão dentro da constituição dos nossos óleos essenciais. O uso dos óleos essenciais, você pode usar de modo aplicado diretamente sobre a pele, você pode fazer através de modo inalatório e também da ingestão desses óleos essenciais. Esses são os principais modos de uso. Então usei, seja aplicado diretamente sobre a pele de uso tópico, seja modo inalatório ou ingestão, ele vai se distribuir pelo organismo, pegar aquelas principais vias ali que vai estar relacionado àquele sistema, aquele órgão que você está utilizando, e a partir daí vai se distribuir e ter atividade ali que aquele óleo ele está sendo destinado naquele momento. A extração dos óleos essenciais, elas seguem rigorosas técnicas, onde você tem que estar só adequando cada técnica ao tipo de material vegetal que você contém. A principal técnica de extração de óleo essencial é a técnica chamada de arraste a vapor ou hidrodestilação. A técnica de hidrodestilação ou arraste a vapor, você vai utilizar a água como solvente, é importante mencionar que você utiliza a água como solvente, onde essa água vai fazer o arraste dos componentes voláteis daquela planta. E fazendo aquele arrasto do componente volátil, você depois consegue fazer essa separação aí da parte que é solúvel em água e da parte que não é solúvel em água. Alguns óleos essenciais, para vocês terem uma noção, você precisa aí cerca de 1 tonelada de material vegetal, você consegue até extrair 1 kg de óleo essencial, onde você consegue ter a fabricação de perfumes, a fabricação também de outros tipos de cosméticos a partir daquele óleo essencial. A técnica de destilação de arraste a vapor, onde você vai submeter ali a água a aquecimento. A água, quando aquecida, vai emitir o vapor da água. Esse vapor da água vai passar pelo seu material vegetal e, conforme for passando pelo material vegetal, ela vai começar a arrastar os componentes voláteis que esse material está emitindo, que esse material vegetal emite. Ao fazer esse arraste dos componentes voláteis, vai fazer então ali a condensação através do sistema utilizando o condensador, onde vai ser precipitado água e o óleo essencial. Aí lembra, como é que eu vou separar água e óleo essencial? A água ele tem característica polar e o óleo essencial ele é polar, portanto eles não vão se misturar. Já que não se misturam, então você consegue fazer essa separação de misturas facilmente. Essa técnica de hidrodestilação também pode ser aplicada em sistemas industriais. Você pode reproduzir ela e aí em caráter industrial, utilizando grandes quantidades desses óleos essenciais, e você também obtém uma grande quantidade e diferentes tipos de produtos de óleos essenciais. Outra técnica, que é a técnica de prensagem a frio. É a técnica mais empregada na extração de óleo essencial de frutos cítricos. Então, o Brasil ele é o maior produtor de óleos essenciais a partir de frutos cítricos, devido a ele ter um grande produtor de laranja. Você faz a prensagem dessa laranja e quando você faz a prensagem dela, posteriormente você separa ali o suco da laranja e do óleo essencial também da laranja ou limão, assim também como de outros frutos cítricos. Outra técnica de extração, você tem aí a técnica por CO2 supercrítico, onde utiliza aí um equipamento, que é um equipamento um pouco mais caro, por isso também já dificulta, já encarece muito mais a técnica,
mas é uma técnica onde apresenta uma maior eficiência extrativa, um maior rendimento. O óleo essencial também apresenta uma maior pureza, entretanto, você vai ter aí a ocorrência de ser uma técnica um pouco mais cara em relação às outras mencionadas. Outra técnica em método de extração de óleos essenciais é o método de enfleuragem, onde você utiliza aí a gordura vegetal e essa gordura vegetal que consegue fazer a extração desses óleos essenciais também. Você utiliza a técnica de enfleuragem ou enfloração quando se tem aqui uma planta e essa planta apresenta um teor muito baixo de óleos essenciais. Entretanto, esse óleo essencial que tem dessa planta, dessa espécie vegetal, tem um valor econômico muito importante, por isso você faz o uso então desta técnica. Outros fatores que vão influenciar diretamente a composição de óleo essencial seria a região geográfica, o clima que ele é apresentado, o método, a duração também do método de extração, a época do ano, da colheita, o espaço, o horário do dia, tudo isso, a temperatura, o pH do solo, a alcalinidade, então todos esses fatores influenciam na composição de óleos essenciais. Outro ponto importante ser destacado está que, apesar de ser uma substância natural, eles podem, alguns, causar reações alérgicas. Então, tem que ter cuidado aí de qualquer momento que você utiliza um óleo essencial, viu que aquele óleo essencial lhe causou algum tipo de alteração na pele, então suspender o uso imediatamente. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os óleos vegetais. Os óleos vegetais, diferente dos óleos essenciais, eles têm a sua constituição química distinta. Os óleos vegetais, eles são classificados como lipídios. Os óleos vegetais, portanto, eles vão ser ácidos graxos, tá? São de natureza lipídica, então são untuosos ao tato, eles são insolúveis em águas e também você vai ter aí ácidos graxos monocarboxílicos, ou seja, você vai ter uma função, que é a função do ácido carboxílico, lá no final. Outro aspecto importante dos óleos vegetais, eles vão ter uma extremidade polar e vão ter uma extremidade também apolar. Portanto, eles são considerados como moléculas anfipáticas. Uma molécula anfipática é aquela que tem na mesma molécula uma região polar, que tem afinidade com água, e outra região apolar, que não tem afinidade com água. Então, eu tenho aqui o que eu chamo de molécula anfipática, onde eu vou ter uma extremidade polar e outra extremidade apolar. Os óleos vegetais, outro ponto importante também dos óleos vegetais é que eles não apresentam um odor tão característico quanto os óleos essenciais, certo? E nos óleos vegetais é importante também eu saber que esses óleos vegetais são constituídos de ácidos graxos e esses ácidos graxos podem ser do tipo saturado ou do tipo insaturado. O ácido graxo do tipo saturado, ele apresenta propriedades específicas. O ácido graxo do tipo insaturado também apresenta propriedades específicas. Bora entender um pouco como é que funcionam essas propriedades. O ácido graxo do tipo saturado, a temperatura ambiente, lembra o seguinte, se ele é saturado, ele só contém ligações simples, e a temperatura ambiente, lembra, S de saturado, S de ligações simples e S de sólido. A temperatura ambiente, ele vai ser um sólido, portanto, ele vai ser uma gordura, ele vai ser ali uma cera, ele vai ser, então, ter aspecto sólido. Já o ácido graxo do tipo insaturado, a temperatura ambiente, ele vai ser um líquido, portanto, ele vai ser um óleo. O que é importante a gente estar mencionando aqui e a gente saber é que gorduras que são sólidas têm na sua constituição ácidos graxos do tipo saturado. E as gorduras que são líquidas, no caso aí, que são os óleos, você vai ter a composição delas como ácido graxo insaturado. E isso é muito importante, porque se eu falar para você que eu tenho um ácido graxo do tipo insaturado, você já sabe que esse ácido graxo do tipo insaturado, ele é um óleo à temperatura ambiente. E se eu falo que eu tenho um ácido graxo do tipo saturado, eu já sei que esse meu ácido graxo do tipo saturado, ele é uma gordura à temperatura ambiente. Outro ponto importante, né, é saber fazer a distinção da classificação dos ácidos graxos, tá? Que é algo que está sendo muito cobrado em prova. Você tem aqui, em relação aos ácidos graxos saturados,
A simbologia da nomenclatura e de como esses ácidos graxos são reportados, ele segue o seguinte padrão. Você tem ali o C, indicando o átomo de carbono desse ácido graxo. Você vai ter C e uma numeração. Você pode ter C4 2.0, você pode ter C6 2.0, C14 2.0. Esse C14 está indicando que você vai ter 14 átomos de carbono naquele ácido graxo saturado. E professor, e esse zero, o que ele indica? O zero está indicando que você não vai ter nenhuma insaturação. Se eu não tenho nenhuma insaturação, nenhuma dupla ligação, portanto, eu tenho um ácido graxo do tipo saturado. E esse ácido graxo do tipo saturado, ele é uma gordura à temperatura ambiente. Bora pegar agora como exemplo o ácido palmítico. O ácido palmítico, ele vai ter C16 2.0. Bora interpretar. C16, eu tenho 16 átomos de carbono na minha estrutura, 2.0. Esse zero indica o número de saturações, que no caso é nenhuma. Já por ser nenhuma, eu sei que esse ácido graxo ele vai ter 16 átomos de carbono, e desses átomos de carbono aí ele não vai ter nenhuma insaturação entre carbono, portanto, ele é um ácido graxo do tipo saturado e é uma gordura à temperatura ambiente. Em relação aos meus ácidos graxos do tipo insaturado, olha o que nós temos. Você vai ter aqui C18 2.1, que vai ser o ácido oleico. Bora fazer a interpretação. C18, eu vou ter 18 átomos de carbono nesse meu ácido graxo. Esse 2.1 vai indicar quantas insaturações ele vai ter na sua estrutura. Logo, se eu tenho 1, eu vou ter apenas uma insaturação na minha estrutura. Então, eu vou ter 18 átomos de carbono, 2.1, indicando que eu tenho uma insaturação dentro da minha estrutura. Agora, veja como exemplo o ácido linolênico, onde eu tenho C18 2.3, onde eu vou ter 18 átomos de carbono. Já que eu tenho 3, ali eu vou ter 3 insaturações na minha estrutura. E essas insaturações são em que carbonos? São no carbono 9, no carbono 12 e no carbono 15. Ocorrendo insaturação no meu ácido graxo, eu já sei que ele se trata de um óleo à temperatura ambiente. Ele não é uma gordura, e sim ele é um óleo à temperatura ambiente. Assim, então, eu tenho dos ácidos graxos saturados, eu tenho o ácido estearílico, com C18 2.0, ele é um ácido tipo saturado. Eu posso ter monoinsaturado, lembra, mono é 1, eu vou ter apenas uma única insaturação. Já o do poliinsaturado, você vai ter várias insaturações dentro daquele seu sistema de ácido graxo, como por exemplo o ácido linoleico, você vai ter C18.2, indicando que tem 2 insaturações entre esse átomo de carbono, e o alfa-linolênico, onde você vai ter C18.3, indicando que você vai ter 3 insaturações desse seu ácido graxo. E como é que é feita a extração desses óleos vegetais? A extração do óleo vegetal ele pode ser feita por solventes orgânicos ou pode ser feita também aí por prensagem ou uma técnica combinada. A técnica de prensagem, você prensa ali o material que você vai utilizar para fazer essa extração do óleo. E a extração por solvente, você coloca um solvente, esse solvente vai solubilizar ali pela difusão todos aqueles componentes que vão ter dentro, que vão fazer a extração daquele óleo. O óleo de andiroba, por exemplo, né, que é a partir da semente, né, as sementes das espécies vegetais são as grandes, que vão conter grandes quantidades e teores aí de óleos vegetais, são as sementes. Tanto que o óleo de andiroba se extrai diretamente da semente, e o método que é muito utilizado para fazer essa extração é a extração por prensagem. A extração por solvente, você pode deixar algum resíduo de solvente ali, e esse resíduo de solvente pode fazer com que ocorra uma degradação, alguma reação química que perca a estabilidade daquele óleo. Além disso também, os óleos vegetais têm uma grande aplicação dentro da indústria, seja indústria alimentícia, na produção de sabão, dos sabonetes aí à base de sabonetes vegetais, dentro da perfumaria, indústria farmacêutica, detergentes, explosivos, polímeros, na fabricação de sacolas biodegradáveis, óleos para freio, fluidos hidromáticos, fabricação de tintas,
adesivos e também de biodiesel, biodiesel produzido a partir desses óleos. E uma das grandes aplicações dentro da indústria de alimentos dos óleos vegetais é num processo chamado de hidrogenação de óleos vegetais. A hidrogenação de óleos vegetais, ela ocorre quando você vai ter um sistema insaturado, como você pode observar aquela ligação dupla. Eu tenho a ligação dupla. Toda ligação dupla que você tem uma molécula, ela está indicando que você tem ali um orbital vazio. E se eu tenho um orbital vazio, eu posso fazer com que ocorra uma reação chamada de reação de adição. Então, essa reação de adição que você consegue fazer dentro das ligações do tipo dupla. E essa reação, que é uma reação chamada de hidrogenação, que é inserir hidrogênios dentro dessa estrutura, você faz. E a partir então do óleo vegetal, você consegue obter então a margarina. Então, a margarina que nós consumimos aí na nossa casa, ela é nada mais do que gordura vegetal hidrogenada a partir dessa reação química bem simples. Algumas características também aqui acerca dos ácidos graxos saturados, né, vai apresentar aqui a nomenclatura comum, como o ácido láurico, o nome sistemático, obedecendo às regras de nomenclatura científica, a fórmula dele, a fórmula química dele e as fontes de alimentação. Dos ácidos graxos saturados, você vai ter semente, vai ter na gordura de leite, também na de coco, você pode ter também alguns óleos de abacate, algodão, oliva, amendoim. Gordura animal também é muito rica em ácido graxo do tipo saturado, como a de boi, também na manteiga de cacau. Já os ácidos graxos do tipo insaturados, vocês conseguem obter ele a partir do óleo de oliva, a partir também do óleo de linhaça e canela, a partir também de óleo de outras espécies vegetais, e você vai conter aí o alto teor de ácidos graxos insaturados. Um ponto importante. Muitas vezes a gente escuta falar ali que uma espécie de alimento contém ácido graxo, tem o ômega 3 e ômega 6. O que essas nomenclaturas querem dizer a você? Quando eu tenho o ácido graxo que é rico em ômega 3, é porque você vai ter ali a insaturação daquele ácido graxo contida no carbono 3. Quando eu falo que eu tenho um ácido graxo que é um ômega 6, a insaturação daquele carbono ela vai estar presente no carbono 6. Se eu tenho o ômega 9, então a insaturação daquele átomo de carbono vai estar no carbono 9. Então, a partir daí, você vai ter essas insaturações e esses sistemas aplicados dentro dos ácidos graxos do tipo insaturado. Outro ponto importante, né, dos ácidos graxos, principalmente os insaturados, e também está diretamente relacionado ali ao que as recomendações médicas e também nutricionistas, é com o consumo. O consumo de ácido graxo de alimentos que são ricos em ácidos graxos do tipo insaturados, eles podem aí favorecer e também ajudar na profilaxia de algumas doenças relacionadas aí à placa de gordura. Como é que funciona? Vejam só, eu tenho o seguinte, você tem ali algumas patologias, dentre essas aí, arteriosclerose, que é um acúmulo de placa de gordura que você vai ter dentro da artéria. Esse acúmulo de placa de gordura que vai começar a se depositar lá, ela vai ser rica em ácido graxo saturado. Então, tem aquele acúmulo de gordura ali dentro daquela placa daquela artéria, que é rica em um ácido graxo saturado. Vejam só, a gente sempre aprende aí dentro da ciência que semelhante dissolve semelhante. Vejam que não estou falando igual, mas sim semelhante. O ácido graxo saturado e o insaturado são iguais? Eles não são iguais. Um vai apresentar uma insaturação, o outro não apresenta insaturação. Entretanto, eles são semelhantes? Aí sim, eles são semelhantes. E por serem semelhantes, eles conseguem se dissolver. Então, quando você faz ali, tem uma dieta que é rica em ácidos graxos do tipo insaturado, ele ajuda a promover a remoção daquela placa de gordura que é ocasionada dentro daquela artéria. Ele ajudando nessa remoção dessa placa de gordura, ele ajuda também a diminuir a probabilidade de doenças cardíacas e também algumas consequências clínicas associadas aí, como o infarto do miocárdio, também como a questão de AVC e trombose, além de insuficiência cardíaca. A gente também sempre procura relacionar a uma fórmula que tem dentro da química, dentro da física, que seria da pressão
força sobre área. Você tem aqui como componentes diretamente proporcionais a pressão, que é diretamente proporcional à força, inversamente proporcional à área. Então vejam só, se eu tenho um maior acúmulo de gordura dentro da parede de uma artéria, o que é que vai ocorrer? Vai ocorrer ali uma diminuição da área. A área diminuiu, já que a área está diminuindo, já que a área é inversamente proporcional à pressão, a área diminuiu, a pressão aumentou. E a pressão aumentou por quê? Porque quando o sangue for precisar passar pela parede das artérias, ele vai precisar passar com uma maior força por elas. Então, isso faz com que se tenha a elevação da pressão. E o consumo de ácidos graxos do tipo insaturados, ele melhora também aí. Vale destacar aqui, que o consumo de alimentos que são ricos em ácidos graxos também não substitui medicamentos relacionados aí a processo de hipertensão. Tem que fazer uso de medicamentos e também sempre conversar com o médico e nutricionista acerca também de outras suplementações alimentares que está de acordo com cada caso clínico de cada paciente. E quais são as principais propriedades também, além dessas já mencionadas dos óleos vegetais? Eles apresentam um grau hidratante de umectação. Como o óleo vegetal ele é lipofílico, ele é uma gordura, ele não tem afinidade com água. Então, muitas vezes, quando você faz o uso de cosméticos que tem na sua composição óleos vegetais, a principal função deles vai ser formar uma pequena camada. Essa pequena camada de gordura faz com que a água não evapore, faz com que a pele não perca água para o ambiente. Que, se eu tenho uma pele hidratada, lembra, é uma pele com alto teor de água. Uma pele que está desidratada, uma pele seca, é uma pele que está com baixo teor de água. Então, as peles que você vai ter envolvida por essa fina camada de gordura, que é de um óleo vegetal, são peles mais hidratadas. Portanto, então, os óleos vegetais atuam diretamente na manutenção da qualidade e também na hidratação da pele. Outro ponto importante, eles atuam também como carregadores de vitaminas, como a vitamina K, a vitamina D, vitamina E e A, que são a famosa queda, que são as vitaminas lipossolúveis, que são vitaminas que são aí mais solúveis em gordura do que solúveis em sistemas aquosos. Além também de carregar outras moléculas, como tocoferóis, dentre outros, que vão possuir atividade antioxidante, inibindo o processo de formação e também de radicais livres. Isso aqui é uma propriedade de alguns desses óleos vegetais, como por exemplo de amêndoa doce, onde você consegue fazer a extração desses óleos que são ricos em ácidos graxos do tipo insaturado, como ômega 9, ômega 6, e apresenta grande atividade aí, seja esfoliante, a manutenção da qualidade de vida daquela pele, propriedades também umectante e também alto grau de hidratação a partir do óleo de amêndoas doces. Outros óleos vão ter outras finalidades também, mas o que é importante saber para a prova é que esses óleos eles vão seguir ali a classificação e sempre lembrar a estrutura daquele óleo e como é que ele pode ser cobrado dentro da prova também. Vamos então fazer essa questão. O óleo essencial pode ser uma designação que se aplica a óleos ésteros ou voláteis, constituído de uma mistura complexa de substâncias com variadas funções químicas, presentes em diversas partes dos vegetais. Difundidos por toda a parte da planta, esses óleos possuem grande importância industrial e são empregados na indústria de perfumaria, cosmética, alimentícia e farmacêutica, sendo geralmente componentes de ação terapêutica e de plantas medicinais. Em sua maioria, são obtidos por destilação e a figura abaixo contém uma aparelhagem clássica de uma técnica bastante utilizada para a extração de óleos essenciais em laboratório, sendo a técnica conhecida como. Então aqui está perguntando sobre a técnica de extração de óleos essenciais, a principal e a mais usada. Você tem aqui esse sistema, você observa que você tem aqui ali uma fonte de aquecimento, essa fonte de aquecimento entra em contato com a água, que arrasta os componentes voláteis daquela espécie vegetal, Portanto, você tem a técnica aí que é arraste a vapor. Só lembrar, se eu utilizei água na minha extração do meu óleo essencial, eu vou dar a técnica por arraste a vapor, que vai fazer o arraste desses óleos essenciais, aí, desses componentes voláteis.
Já essa segunda questão, o óleo de rosa mosqueta é um óleo vegetal e, por ser natural e sem conservantes químicos agressivos, podem ser usados em todas as idades. Eles possuem uma combinação com propriedades anti-inflamatórias, propriedade antioxidante, auxiliando no combate às oxidações do estresse da pele. Aí a figura abaixo ilustra dois ácidos graxos que compõem o óleo vegetal. Sobre as características físico-químicas dos constituintes desse óleo vegetal, é correto afirmar. Então, bora fazer essa análise. Letra A. São ácidos graxos do tipo monoinsaturados? O ácido graxo monoinsaturado é aquele que contém apenas uma única insaturação. Você consegue observar apenas uma única insaturação nesse ácido? Não, tanto no exemplo 1 quanto no exemplo 2 você não vai ter uma única insaturação. No exemplo 1 você tem 2 insaturações, no exemplo 2 você vai ter 3 insaturações. Bora que passa para a letra D. São ácidos graxos poliinsaturados e a letra E fala são sólidos a temperatura ambiente. Letra E. São sólidos a temperatura ambiente? Você vai ter 2 ácidos graxos insaturados. Os ácidos graxos insaturados a temperatura ambiente são óleos, não são gorduras, e sim óleos. Correto? Bora para a letra B. A estrutura 1 pode ser representada como C18.3? A gente vai ter que contar cada átomo de carbono. Contando cada átomo de carbono vai estar C18. Entretanto, na estrutura 1 você tem 2 insaturações, então é classificado como aí C18.2. A letra C. A estrutura 2 pode ser representada por C18.2, aí você vai ter a representação aí dos 18 átomos de carbono correta, entretanto não tem 2 insaturações e sim 3 insaturações. Mas tanto o ácido graxo quanto 1 quanto 2, eles são classificados como ácidos graxos poliinsaturados, já que apresentam grande quantidade de ligação dupla na sua estrutura química. Então, é uma regra que nós utilizamos para poder fazer a classificação desses ácidos graxos. Então, a principal diferença que a gente tem que estabelecer do que seria o nosso óleo essencial e o nosso óleo vegetal, em relação ali às propriedades que eles vão apresentar. O óleo essencial, você vai ter ele com um odor muito característico de cada óleo essencial, pela volatilidade, pela funcionabilidade que eles vão ter, pela aplicabilidade também que esses óleos essenciais vão ter, de estimular o sistema límbico. E os óleos vegetais, vocês vão ter já eles, muitos como carregadores de óleos essenciais, vão apresentar, e são muitos constituintes de fitocosméticos aí, e você consegue ter essa diferença também relacionada à sua estrutura química. Você sabe, né, que os óleos essenciais eles vão ser ricos em feniproponoides, em ésteres, além também de alguns terpenos, principalmente monoterpenoides. Já os ácidos graxos, aí, que são dos óleos vegetais, você vai ter eles ricos em ácidos graxos, que podem ser insaturados quanto os saturados. Os ácidos graxos do tipo saturados são aqueles que vão ser sólidos à temperatura ambiente, e os insaturados vão ser aqueles que vão ser líquidos à temperatura ambiente. Então, é também um fator que você consegue fazer essa diferenciação desses óleos, do óleo essencial quanto do óleo vegetal também. O óleo vegetal, você tem aí, pode sofrer várias reações dentro do organismo, inclusive esse óleo vegetal reage com o glicerol, pode reagir, os ácidos graxos do tipo saturado, principalmente reage com as moléculas do glicerol que tem no organismo, e pode fazer 3 reações: reagir uma vez com a molécula do glicerol e ser criado ali um monoacilglicerol, reagir 2 vezes com a molécula do glicerol e formar o diacilglicerol, ou reagir 3 vezes com a molécula do glicerol, formando o triacilglicerol. Então, esse triacilglicerol que reagiu a partir aí da formação dos ácidos graxos saturados juntamente com o glicerol, ele se torna ali um triglicerídeo, e é um triglicerídeo sólido, e ele pode provocar também aí algumas questões, alguns aspectos clínicos, principalmente aí a deposição da camada da placa de gordura em artéria, dentre outros também, certo? Os óleos essenciais,
eles vão ter uma grande atividade no sistema límbico, a partir também do local de aplicação onde você está utilizando. Se for de uso tópico, ele é absorvido pela pele, após ser absorvido pela pele, entra na circulação sanguínea e depois é distribuído entre os órgãos e tecidos. Se for de modo inalatório, ele é absorvido pelas vias respiratórias, após isso, então, ele é distribuído também em entrar na corrente sanguínea e é distribuído entre os outros órgãos e tecidos. E se for de modo através de ingestão, ele é absorvido no intestino grosso, tá? No intestino delgado, perdão, e também é distribuído nos outros tecidos e órgãos também do organismo. Já o óleo vegetal, em relação ao seu local de aplicação, ele é aplicado diretamente sobre a pele, ele não consegue fazer essa barreira transmembrada da pele, ele fica então formando aquela camada de hidratação ali, aquela camada, uma fina camada, onde vai fazer com que a água ela não evapore por conta de ter um alto teor de óleos essenciais, de óleos vegetais. Em relação à extração do óleo essencial, você vai ter extração de óleo essencial principalmente aí por hidrodestilação, técnicas de arraste a vapor, enfuleiragem e também por CO2 supercrítico. Falei em água e fonte de calor, principalmente se lembra da técnica de extração por arraste a vapor. Falei em CO2 supercrítico, utilizando o sistema aí, o dióxido de carbono, que é uma substância apolar, já sei que é por CO2 supercrítico, onde você consegue controlar a temperatura, a pressão que esse óleo vai ser extraído, certo? Falei em gordura vegetal, utilizar depois o álcool, já sei então que eu vou fazer a extração pela técnica de enfleuragem. Falei também em pericarpos de frutos cítricos, ali na casca do fruto cítrico, extração, já sei que é por prensagem, por prensa mecânica, a extração desse óleo essencial de frutos cítricos. Já os óleos vegetais, você tem a extração ali por prensa, também, que seria uma prensa mecânica, e pode ser feita extração por solvente. A extração por solvente, ela tem uma pequena desvantagem, porque você precisa comprar o solvente, você extrai ali aquele óleo com solvente, e depois você precisa recuperar esse solvente, você precisa também fazer com que você tenha o óleo mais puro possível e não contenha algum resíduo de solvente. Então essa é uma técnica também que ela é muito utilizada na extração de óleos vegetais. Tanto um quanto o outro vão ter grandes aplicabilidades farmacológicas, grandes potenciais de ser utilizados dentro da indústria, dentro também de diversos aspectos biotecnológicos que podem ser incorporados, tanto o óleo essencial quanto o óleo vegetal. E a gente sabe, né, que é a questão da aromaterapia, o uso de terapias utilizando óleos essenciais e óleos vegetais, é algo que está crescendo muito, e conhecer um pouco dessa estrutura, da natureza do óleo é importante para as provas do Enem, assim também como é importante para a vida, saber entender um pouco mais do mecanismo e do porquê das coisas e como elas são formadas a partir da matéria que se tem. E na região amazônica, nós temos aqui uma grande variedade de plantas, que são plantas tidas como aromáticas, são plantas que têm aromas muito agradáveis, são aromas específicos que conseguem ser utilizados na fabricação de perfumes, assim também como diversas espécies oleaginosas, que são produtoras de óleos, e esses óleos também são incorporados na fabricação de medicamentos, na fabricação de cosméticos e também em geral. Então isso mostra para a gente o real valor e a importância biotecnológica, social também que esses produtos daqui da nossa região apresentam para a sociedade como um todo. Então hoje a gente fica por aqui, a gente entendeu um pouquinho como é que funciona a questão dos óleos essenciais e óleos vegetais. Desde já também qualquer dúvida, tá? Pode então entrar em contato, mandar um e-mail, mandar uma pergunta por lá, que a gente também manda ali o material de apoio e também tira eventuais dúvidas de vocês. Desde já, muito obrigado e um abraço a todos.